E esse é o capítulo 3, um capítulo aparentemente muito simples, né? Parece não dizer muita coisa. Aqui nos parece de antemão que o apóstolo Paulo está falando apenas dos sentimentos que ele, Timóteo e Silvano tinham em relação à igreja, a preocupação dos apóstolos para com a igreja. É um capítulo bastante singelo, mas que nos ensina coisas muito importantes, que certamente pode nos ajudar, ou vai nos ajudar, na nossa vida cristã. E eu quero começar, portanto, apresentando primeiramente isso que está no capítulo 3, logo no início, a primeira expressão, por isso. O grande desafio nosso, de quando nós lemos um texto, sobretudo a Bíblia, né? Quando você vai lendo capítulo 1, acaba o capítulo 1, aí vem o capítulo 2, depois vem o capítulo 3. E vocês sabem que nós temos uma tendência muito grande de ler a Bíblia em partes, né? Você vai fragmentando, às vezes não lê nem um capítulo inteiro, lê só 3 ou 4 versículos, às vezes lê só um versículo, lê a parte A, o B ou C de um versículo. Mas quando nós estamos lendo, é preciso que nós tenhamos a visão do todo. Eu insisto com os irmãos nisso, porque somente quando você consegue compreender o todo, é que você poderá ter a convicção, a certeza ou a clareza do ensinamento, né? Quando diz aqui, por isso, imagine só que esse por isso aqui está resgatando as ideias dos versículos 17 e 18 do capítulo anterior. Porque o capítulo 2, ele vai até o versículo 20, né? Aí se vocês lerem o versículo 20, de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, você vai pensar que o por isso seria em razão de os tessalonicenses ser a glória e a alegria dos apóstolos, né? Mas veja só o sentido do texto. Eu vou resgatar aqui os versículos 17 e 18 e salto para o capítulo 3, versículo 1, para os irmãos verem o segmento do que está sendo dito. Então acompanha aí, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Por isso, quando não podemos mais suportar o quê? Suportar a saudade. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos, e quando ele escreve, ele está aqui narrando o episódio de que Paulo, Timóteo e Silvano estiveram em Tessalônica, pregaram a palavra, constituíram a igreja dos tessalonicenses, ensinou ali os primeiros passos da fé para esses irmãos, e agora eles tiveram que ir para outro lugar, para outros lugares. E agora está ali no coração de Paulo esse amor, esse carinho, esse cuidado por esses irmãos. É importante lembrar que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja nova, uma igreja de recém-convertidos. Talvez quando Paulo escreve essa carta, essa igreja não tivesse nem um ano de existência, tivesse apenas meses de existência. Então eram irmãos muito novos, muito tenros na fé. E então, quando ele escreve essa carta, ele fala, olha, nós quisemos muitas vezes ir vê-los, ir visitar vocês, para estar com vocês e ver o andamento, o progresso da igreja. Ele diz, porém, Satanás nos impediu. E aqui é importante nós entendermos claramente o que Paulo quer dizer com a expressão Satanás nos impediu. Já falamos sobre isso em outro estudo aí anterior, né? Algumas semanas, mas é importante resgatar, porque por causa desse versículo, muitos acabam conferindo um poder sobrenatural, ou melhor, um poder descomunal ao diabo, né? Como que o crente lutasse, o diabo impedisse, o diabo não permitisse. Aí fica essa guerra de braço entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. Ora Deus vence, ora o diabo vence, e etc. E aí o crente fica naquela loucura
né, vendo o demônio, vendo o diabo, e qualquer impedimento, qualquer dificuldade já é conferido ao demônio, não, porque o demônio não quer que você congregue, não quer que você trabalhe, não quer que você... Aí começa aquela confusão do demônio, né?